Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Freira 2, filme dirigido por Michael Chaves, lançamento da Warner. Rápida pausa na cobertura do Festival de Toronto aqui no canal para falar sobre o lançamento da semana. E era óbvio que nós teremos uma sequência, porque o primeiro filme custa na casa de 20 milhões de dólares e arrecada de bilheteria bruta 365 milhões. Um grande sucesso, obviamente. Toda a equipe que trabalha nesse filme, direção, roteiro, equipe técnica, é uma equipe que está circulando também nesse mesmo tipo de projeto, seja para o cinema ou para a televisão. Um projeto que tem um só Deus, que responde a um só Deus, e esse Deus se chama Jumpscare, de modo que você não trabalha aqui a qualidade, trabalha apenas a quantidade. Nós temos aqui a nona entrada na franquia Invocação do Mal, uma franquia extremamente popular que conseguiu uma base de fãs e que, por outro lado, se tornou porto seguro para os exibidores, porque quando você tem um filme dessa franquia, vai conseguir um bom resultado de bilheteria. E aí fica a pergunta, se você está conseguindo uma boa bilheteria, para que mudar o que está dando certo? Para que pensar em correr risco? Não, a roda tem que continuar girando. Se a pessoa quer jumpscare apenas, toma jumpscare. Se quer ver a bendita da freira, mostra a bendita da freira e não se preocupa nada, mas assim, não se preocupa com absolutamente nada de coerência de história, da trama, de construção de terror original, trilha sonora. Não. Chama um montador, faz uma brincadeira, no geral, em que você vai ter exploração, aventura e freira. Exploração, morte, freira. É isso. E esse é o tipo de filme que, curiosamente, não está envolto também em toda uma questão de repercussão do público que poderia ser uma repercussão bem negativa para a imagem. Vou dar um exemplo. Primeiro filme de A Freira pega uma nota C no CinemaScore. Esse segundo filme tirou uma nota C positivo. Para qualquer outro terror, é uma nota catastrófica, que colocaria o prego final no caixão para não retornar a curto prazo. Para a Invocação do Mal é diferente, porque tem uma repercussão não tão boa ou ruim, só que mesmo assim os números de bilheteria são números inacreditáveis, são números muito bons mesmo. Então ele é um filme que ele é formulado para um tipo de padrão de susto, para um tipo de aparição, onde você deixa de lado, como eu disse, a coerência, deixa de lado a questão do próprio demônio em muitos sentidos, que precisa ser limitado, porque você tem que fechar esse filme o quanto antes. Não existe uma ideia original de sequência. A ideia da sequência é mostrar, vez que outra, a freira. Eu perdi as contas de quantas vezes eu senti que parecia que os produtores queriam te expulsar desse universo. E que você tem um filme só para conta de jumpscare, só para fazer uma brincadeira entre amigos, para ver, peraí, quem que vai conseguir adivinhar o jumpscare primeiro? É isso que é a experiência de A Freira 2. Para uma dinâmica de amigos, bacana. A fórmula não reciclada, que continua rendendo aí ótimos resultados para a produtora. Em 1956, após os acontecimentos do primeiro filme, um padre é violentamente assassinado em uma pequena cidade da França. Isso motiva a irmã Irene, interpretada por Taissa Farmiga, a investigar o assassinato e outros casos semelhantes, descobrindo então que um demônio está por trás destes. Sendo muito justo com a Taissa Farmiga, eu acho que ela tem e ela demonstra uma dedicação e ela tá limitada pelo que se espera da sua personagem, que ela não pode avançar também quanto a arco de narrativa, porque não cai na responsabilidade dela, cai na responsabilidade de um roteiro que é muito mal articulado. É mais fácil envolver o Papa nessa história de modo coerente do que trazer as aparições coerentes da freira aqui. Isso é algo que acabou me incomodando também e eu senti aqui nesse caso um desgaste muito grande dessa fórmula Invocação do Mal, especialmente para esses filmes. São filmes que eu considero secundários no universo. E aí cabe a montagem costurar de alguma maneira essa bagunça que é A Freira 2, com 1, 2, 3 jumpscares absolutamente iguais. Que você já sabe que vai acontecer e eu acho que até o fator de susto também acaba sendo bem limitado. Talvez isso, para uma experiência coletiva de tirar graça do filme, seja maravilhoso, ou se a pessoa curte realmente esse tipo de abordagem, vai conseguir, sem sombra de dúvidas, um bom momento no cinema, vai conseguir o entretenimento esperado. Até por isso, como eu disse, a franquia tem uma base de fãs consolidada. Eu, nesse sentido, quero marcar uma outra questão quanto à trama, né? Porque se você pega o que foi apresentado no primeiro filme e como isso é amarrado para justificar um segundo filme, esquece. Aquela história lá do sangue de Cristo e pro que é desenvolvido aqui, pô, desculpa, não dá.
Existe um trânsito por locais históricos que deveriam ser macabros, deveriam trazer esse sentimento também de medo, desconfiança, tensão. Tem uma cena introdutória com muita violência, você pensa que isso vai ser aplicado e não é, né? Isso acaba sendo apenas um elemento, como se fosse um asterisco ali no filme, só para dizer que nesse caso de A Freira 2 tem uma cena com um pouco mais de risco. A boa e velha seletividade do universo está de volta, num momento a freira faz o que ela quer, no outro momento ela está completamente limitada pela conjuntura do que a cerca. E aí não existe roteirista com talento suficiente para conseguir lidar com a bagunça que é esse filme. Para Freira 2, nota 3. Eu noto que o roteiro tentou levar a sério essa rede de absurdos que é desenvolvida, então tem um bom trabalho da atriz protagonista, tem um bom trabalho, eu penso, de ambientação quanto a locais, mas assim, você começa a notar, né, que a característica do susto é sempre a mesma, não muda absolutamente nada. A montagem é aquela montagem robótica também para costurar eventos sempre da mesma maneira. Você vê que a luminosidade está baixando, sabe que vai ter um jumpscare a seguir. Como eu disse, não existe uma ideia para justificar a Freira 2. A ideia para justificar a Freira 2 é a necessidade de pegar mais dinheiro do público. E um público que está acostumado a esse modelo cíclico, do mesmo jumpscare, reciclado em uma história pouquíssimo inspirada. Então, esse desgaste que eu senti com o filme é bem importante, mas não vai mudar. Vai se tornar um sucesso de bilheteria, mesmo com a curiosa situação de não ter uma boa aprovação do público no CinemaScore, por exemplo, que na data da estreia, né, você já não tem isso. Parece que Invocação do Mal não entra nesse medidor quanto à repercussão. O fã gosta disso, né? O fã se interessou nessa fórmula e é isso que ele vai receber no futuro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!